Olá, tudo bem com todos? Espero encontrá-los bem. Nossa aula de hoje é sobre água no sistema solo, planta, atmosfera. Um conteúdo muito cobrado em concursos, um conteúdo muito cobrado na vida profissional. E nós esperamos, de alguma forma, te alicerçar com um conhecimento suficiente para que você tenha facilidade na sua vida profissional. Antes de iniciarmos com água no sistema solo, planta, atmosfera, eu quero te convidar a adquirir o livro Folha Seca, Introdução à Fisiologia Vegetal. É um livro de fácil aquisição, também de fácil compreensão. E por meio desse livro você vai ter uma compreensão melhor dessa aula, porque o livro ele te dá um conhecimento teórico com exemplos práticos, de experimentos conduzidos no centro-oeste brasileiro. Então, de alguma forma, esse livro muito vai te auxiliar na compreensão desse conteúdo de relações hídricas e de outros conteúdos, conforme está destacado no sumário aí. A forma de adquirir está aí no vídeo, alguns sites, e também você pode entrar em contato conosco, que nós podemos te direcionar para essa compra. Que Deus abençoe todos. Vamos iniciar com o tema Relações hídricas, água no sistema solo, planta, atmosfera. E assim levar a vocês um conteúdo que é de extrema importância para os cursos de agronomia e de engenharia florestal. Eu quero, nesse momento inicial, dizer para os alunos de agronomia que nós temos uma prova marcada no dia 11 de dezembro. Eu quero dizer que essa prova não vai ocorrer no dia 11 de dezembro. Também quero avisar para os alunos do curso de engenharia florestal que nós temos uma prova marcada para 12 de dezembro. Essa prova também não vai ocorrer no dia 12 de dezembro. O motivo é simples e eu vou explicar para vocês. Eu primo sempre pelo aprendizado, e somente o aprendizado. Eu não me interesso por ocupar o tempo do estudante com inúmeros trabalhos, com inúmeras atividades. O tempo do estudante eu ocupo com estudo e aprendizado. Nós temos apenas 5 aulas nessa VA. Se nós tivermos que seguir o regimento da UEG de fazer 2 avaliações por VA, eu não posso usar 2 aulas para fazer 2 avaliações e 3 aulas para ministrar o conteúdo. Porque a avaliação é muito menos importante do que o aprendizado. E assim tem que ser e assim vai ser. Eu não posso usar 40% de minhas aulas para avaliação, enquanto 60% para o aprendizado. Esse número tem que ser no mínimo 90% para o aprendizado, para ministrar conteúdo, e 10% ou 5% para fazer as avaliações. Dessa forma, as provas serão em um momento que eu vou informar vocês previamente, não vai ser de um dia para o outro. Então, vocês estudem para a prova, que provavelmente será depois do dia 19. Vamos pensar assim. Depois do dia 19, a gente vai arrumar uma autorização junto ao UEG ou não. A gente pode tomar outra decisão com relação à avaliação. Mas o que eu quero passar para vocês agora é que não se preocupe com essa prova escrita. Não tenha preocupação com isso. Preocupe-se apenas em aprender. Se você aprendeu, garanto que eu vou saber que você aprendeu. E eu sabendo que você aprendeu, você vai estar aprovado. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Preocupe-se apenas com o aprendizado. Essa correria estabelecida para terminar a VA em um mês. E a gente sabe que para terminar a VA em um mês tem que se fazer 2 avaliações, porque é regimento, é norma da instituição. Nós vamos seguir as normas da instituição. No entanto, a gente não vai atropelar. Então, a prova da agronomia no dia 11, ela está cancelada. A prova da florestal no dia 12 está cancelada. O que vai acontecer nesses dias? Aula. Conteúdo. Quando a gente terminar o conteúdo, a gente decide as avaliações. Foi assim que a gente sempre fez na parte presencial e fizemos aqui durante as aulas remotas no primeiro semestre. Não vamos colocar avaliação na frente do aprendizado. Não vamos porque isso não é educação, isso não é ensino, isso não é aprendizado. Também não foi a UEG que mandou fazer isso, não. Colocar a avaliação na frente do ensino, na frente do aprendizado. No entanto, dada a circunstância de ter que fazer 2 avaliações e só ter 5 semanas para fechar a VA, eu usar 3 semanas para aula e 2 para avaliação, não tem condição, né? Não tem condição. Então, eu não vou seguir esse caminho, que seria um caminho lógico. Não vou seguir esse caminho. Nós vamos fazer as 2 avaliações, mas não vamos usar as aulas. As aulas serão exclusivamente para aprendizado. É assim que vai ser.
Tudo bem? Nós temos uma metodologia muito adequada para o aprendizado. Não é a perfeita, mas é adequada para a situação. Você tem 3 oportunidades, pelo menos, de aprendizado, né? Dentro da mesma aula. Assistir a videoaula, assistir o resumo da aula no Google Meet e depois participar de uma atividade interativa valendo nota com a aula daquele dia. Então, são 3 oportunidades espetaculares. Então, vamos iniciar relações hídricas de uma forma tranquila. Aprendam mesmo, busquem conhecimento. Não deixe de estudar para a prova, porque é interessante que quando você sabe que vai fazer prova, você estuda com mais interesse, com aquela sensação de que tem que fazer o dever para não ser reprovado. Tenha essa sensação, mas não se amedronte. Não crie medo nem pânico dentro de si, porque nós vamos apenas avaliar o seu aprendizado. Só o seu aprendizado. E se você aprendeu, eu te garanto, você não vai deixar de passar nessa disciplina, não vai deixar de ser aprovado. Porque se eu tenho a função de lecionar, de levar o conhecimento até você, eu tenho a função também de avaliar se você aprendeu. E se você tiver aprendido e não for aprovado, eu estou avaliando errado. E eu não vou errar nisso aqui, porque eu faço com muita responsabilidade e Deus tem que me capacitar cada dia para ser mais responsável quanto a isso. Então, gente, esse tema de relações hídricas ele é um tema que está muito presente em concursos. Eu estou mostrando aqui para vocês um concurso que ocorreu em 2014, né, no Instituto Federal para uma vaga de Fisiologia, na cidade de Morrinhos, aqui em Goiás. Observe que dentre os temas de Fisiologia está lá, ó, relações hídricas na célula vegetal e movimento de água no sistema solo, planta e atmosfera. Então, é comum nos concursos esse tema. E nós vamos falar um pouco dele. Vamos começar falando da água no solo, né? Vamos falar de algumas características do solo. Para que o solo é importante, né? De que forma o solo é importante? O solo é importante para a sustentação física das plantas. É importante pelo fornecimento de ar, de água, pela regulagem de temperatura. O solo ele possui um calor específico diferente da água. Um solo arenoso tem um calor específico menor que um solo argiloso. Com isso, é uma regulação, uma regulagem da temperatura. Com isso, a temperatura na qual a planta está submetida, muitas vezes pode ser diferente da temperatura do ar. Principalmente também porque nós podemos alterar essa temperatura do solo através de uma cobertura do solo. Então, observe que tem uma importância muito grande se o solo é arenoso, se o solo é argiloso, se o solo tem um percentual alto de matéria orgânica. Há uma regulagem de temperatura em função das características do solo. Também é no solo que a planta obtém os elementos minerais e também a proteção contra toxinas. Então, observe que muitas vezes nós pensamos no solo e deixamos de pensar na planta. Quando nós estamos falando de ciências agrárias, a gente pensa no solo em relação à planta. Pensar no solo por si só e esquecer da planta não tem muito fundamento em ciências agrárias. Tá? Então, quando nós falamos do solo, qual a importância do solo? A gente fala adubar o solo, irrigar o solo. Se a gente fizer tudo isso e não tiver planta, qual a importância em ciências agrárias? Então, o solo tem uma importância para o fornecimento de condições ótimas para as plantas. Tá? Então, toda vez que a gente falar de solo, a gente não pode esquecer que o alvo é a planta, não é o solo. Tá? Então, quando nós falamos de água no solo, nós temos que estudar também algumas características primárias do solo. O solo é formado por uma fase sólida, líquida e gasosa. Observe que a fase sólida do solo é composta principalmente pelos minerais e pela matéria orgânica, a fase líquida pela solução do solo e a fase gasosa pelos gases do solo. Então, quando nós falamos do solo, nós pensamos que o solo é formado por uma porção sólida, por uma porção líquida e por uma porção gasosa. Se nós pensarmos num solo, um solo bem legal, um solo bem adequado, com propriedades físicas, químicas e biológicas bem legais para a planta, nós podemos pensar num solo aí que tem 45% de material mineral, 5% de material orgânico, de 20% a 30% dos espaços ocupados pela água e de 20% a 30% dos espaços ocupados pelo ar. Isso é um solo com características bem favoráveis para o desenvolvimento das espécies vegetais. Um solo que tem aí 45% do espaço seja ocupado por minerais,
5% pela matéria orgânica, 20 a 30% pela água e 20 a 30% pelo ar. É importante nós notarmos que à medida que aumenta o espaço ocupado pela água, reduz o espaço ocupado pelo ar e vice-versa. Então, muitas vezes, quando o solo está seco, tem muito espaço com ar, e quando o solo está úmido, tem pouco espaço com ar. Então, vamos falar inicialmente da fase sólida do solo, composto por partículas minerais, que caracterizam-se pelas diferentes granulometrias que separa areia grossa, areia muito grossa, areia fina, do silt e da argila. Então, note que as partículas minerais elas são classificadas com base na granulometria. Já a matéria orgânica, que é a outra porção que compõe a fase sólida do solo, é formada pelo material decomposto e em decomposição. A matéria orgânica tem uma importância muito grande para os vegetais, e nós não podemos falar de solo sem falar dos vegetais, né? A matéria orgânica tem uma importância nas propriedades físicas, químicas e biológicas. Nas propriedades físicas, porque age de uma forma positiva na estabilidade de agregados e porosidade. Nas propriedades químicas, pelo fornecimento de nutrientes e a capacidade de troca de íons. Nas propriedades biológicas, pelo oferecimento, pela oferta de condições para o desenvolvimento de micro-organismos, que são importantes para os vegetais. Dentre essas partículas minerais, a partícula quimicamente ativa é a argila. Então, as argilas são partículas extremamente pequenas, mas com grande área superficial. Quimicamente, são silicatos ou aluminosilicatos e outros minerais. A superfície da argila apresenta essencialmente cargas negativas, e associada a essas cargas elétricas superficiais, diversos tipos de íons podem ser reversivelmente trocados. É a capacidade de troca iônica. Então, a argila é a partícula quimicamente ativa, é a partícula na qual ocorre a troca de íons, tá? Com a planta. Então, essa carga negativa das argilas tem algumas origens, tá? E de que é formada as argilas? É formada pelo tetraedro de silício e o octaedro de alumínio, tá? O tetraedro de silício e o octaedro de alumínio, como vocês viram lá na disciplina de Gênese. E a origem dessas cargas negativas, né? Tem algumas origens, eu vou falar só de duas, citar duas aqui. Quebra de ligações próximas à margem da unidade estrutural, substituições isomórficas na estrutura cristalina. Você imagina que o silício pode sofrer uma substituição isomórfica aí, pelo alumínio, com o alumínio. O alumínio entra no lugar do silício, como você está vendo aí na figura ao lado. Então, observe que o silício, ele pode ser aqui, ó, substituído pelo alumínio. Quando o silício ele é substituído pelo alumínio, observe que há, nesse caso, uma substituição isomórfica, e o silício, que é menos 4, que é mais 4, anularia as cargas do oxigênio, mas como o alumínio é mais 3, então note que vai sobrar uma carga negativa. E isso vai fazendo com que surjam cargas negativas e, dessa forma, a argila apresenta essencialmente esta carga negativa. Então, as argilas podem ser do tipo 1 para 1 e do tipo 2 para 1. Então, tem aqui exemplo de argila do tipo 1 para 1, a caulinita, né? E do tipo 2 para 1, a ilita, montimorilonita. O que é uma argila 1 para 1? É uma argila que tem uma camada de tetraedro de silício mais uma camada de octaedro de alumínio. O que é a argila 2 para 1? É a argila que tem duas camadas de tetraedros de silício mais uma camada de octaedro de alumínio. Observe que as argilas do tipo 1 para 1 são argilas que têm uma capacidade de troca de íons menor. Olhe lá em cima a caulinita, de 3 a 15 a capacidade de troca de íons. Então, observe que é muito menor do que a capacidade de troca de íons da montimorilonita e também da ilita. Então, observe que quanto maior a capacidade de troca de íons, muito mais interessante é para as plantas. No entanto, a argila do tipo caulinita é muito comum em solos bem temperizados, quando já ocorreu, né, a perda dessa segunda camada, o intemperismo já levou a ter uma camada a menos de tetraedro. A matéria orgânica, a capacidade de troca de íons é de 200. Por aí você tem uma noção da importância da matéria orgânica no solo.
uma vez que ela aumenta a capacidade de troca de íons, além de todas aquelas propriedades físicas, químicas e biológicas já citadas nos slides anteriores. Quando nós falamos da fase gasosa do solo, já que vencemos agora a fase sólida do solo, nós pensamos nos gases que compõem a atmosfera. E são os gases que compõem a atmosfera que também compõem o solo. No entanto, em concentrações um pouco diferenciadas. Se nós pensarmos, por exemplo, o nitrogênio na atmosfera e no solo a 15 centímetros de profundidade, é bem parecido. Se pensarmos no oxigênio, é bem parecido também. E se pensarmos no CO2, aí é bem diferente. Note que no solo aí tem mais CO2 do que na atmosfera. Esse CO2 na atmosfera é referente principalmente à respiração do sistema radicular e dos micro-organismos que liberam CO2 no solo, tá? Em relação à atmosfera, que tem menos CO2. A compactação, inundação e redução da respiração das plantas e micro-organismos reduz a disponibilidade de oxigênio no solo. O teor de ar do solo é inversamente proporcional ao conteúdo de água. Quando a água ocupa mais de 80% do espaço poroso, ocorrem danos às plantas. O excesso de água reduz a disponibilidade de ar e bloqueia a troca gasosa do solo com a atmosfera. De nada adianta a gente falar de gás no solo e gás na atmosfera se nós não relacionarmos com a planta, né? Nosso objetivo é a planta, não é o solo, né? O solo é um ambiente, né, para ser tratado, para ser cuidado, mas a gente não pensa somente nele, a gente pensa na planta, que é o principal. A planta não deixa de ser principal em momento nenhum em ciências agrárias, tá? Então, a gente não pode pensar no inseto, não pode pensar na praga, não pode pensar na doença, não pode pensar em qualquer outra coisa que não seja o estudo da planta. Então, tudo que a gente estiver estudando é menos importante do que a planta quando estamos falando de ciências agrárias, tá? Após uma forte chuva, a infiltração ocorre inicialmente nos poros maiores, os macroporos, seguidos daqueles de tamanho médio e, finalmente, pequenos microporos. Solos arenosos, há uma maior proporção de macroporos. Há uma dificuldade de retenção de água e nutrientes. No entanto, há uma maior facilidade de infiltração. Solos argilosos, há uma maior proporção de microporos e uma dificuldade de aeração. Note que enquanto o solo arenoso tem uma facilidade de aeração e uma dificuldade de reter água e nutrientes, o solo argiloso tem uma dificuldade de aeração e uma maior facilidade de retenção de água e nutrientes. A solução do solo é o reservatório de onde as raízes retiram os nutrientes na forma solúvel e facilmente disponível. Então, agora nós já falamos da fase sólida, falamos da fase gasosa, e agora estamos falando da fase líquida do solo. A fase líquida do solo é a solução onde a planta retira a água e os nutrientes. É onde os nutrientes estão prontamente disponíveis para a planta. Não é o maior reservatório de nutrientes no solo, mas é onde eles estão prontamente disponíveis para a planta, tá? Então, é esse contato do sistema radicular com a solução do solo que faz com que a absorção ocorra e a planta receba do solo esse fator de produção, esses fatores de produção tão importantes. Então, são dois fatores de produção logo aqui nesse primeiro momento: água e nutriente. Observe aqui, nós vamos falar de capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Então, a capacidade de campo é uma condição de armazenamento de água no solo em que é favorável para a planta por conter água suficiente para a planta e ainda os espaços de ar estarem preenchidos por ar. Então, o máximo armazenamento de água no solo numa condição favorável à planta. O solo pode ter mais água do que na capacidade de campo? Pode, ele pode estar saturado. Os espaços de ar ocupados por água, mas aí é prejudicial para a planta. Numa condição favorável para a planta, o máximo de água armazenado pelo solo é na capacidade de campo, que tem um potencial hídrico variando de menos 0,03 a menos 0,01 megapascal. O ponto de murcha permanente é uma condição em que o potencial hídrico é menos 1,5 megapascal. A água disponível seria entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. No entanto, a decisão de irrigar não chegaria ao ponto de murcha permanente. No meio do caminho aí, antes da água chegar ao ponto de murcha permanente, já tomaria a decisão de irrigar. Eu quero salientar que esse ponto de murcha permanente não pode ser tomado cegamente para todas as plantas. Por exemplo, com menos 1,5 megapascal já pode ter murcha permanente na planta de alface, mas pode não ter a murcha permanente na planta de eucalipto, como de fato não tem. Menos 1,5 megapascal não quer dizer que todas as plantas estão murchas. Algumas podem estar murchas e outras não. De forma que a murcha permanente refere-se à planta e não ao solo. E se o solo tiver uma murcha, pouco importa em relação à planta.
Nós temos que nos ater aqui à planta, como eu tenho dito para vocês. Se a gente colocar um slide aqui, só falar de solo, não tem interesse nenhum para as ciências agrárias. Tem que falar de planta, solo, e tem que falar de planta. O solo é importante para a planta em ciências agrárias. É importante para os seres humanos, é também, mas aí não é em agrárias, é em outra linha. Então, se a gente vai falar de solo, tem que falar de planta. Então, a murcha permanente é na planta. A planta de alface pode murchar com menos 1,5 megapascal, mas a planta de eucalipto não murcha. A planta de teca não murcha. A planta de baru não murcha. A planta de acácia não murcha. Então, a murcha permanente refere-se a uma condição de potencial hídrico em que a planta não mais extrai água do solo. E aí ela murcha. Mas note que esse valor de menos 1,5 megapascal foi desenvolvido pela ciência do solo para girassol. E girassol não é igual a todas as outras plantas. É importante esse ponto de murcha permanente? É um referencial para você saber que tem pouca água no solo. Mas essa pouca água no solo pode não ser limitante para eucalipto e pode ser limitante para a planta de alface. Então observe aí, ó. Eu estou colocando as fotos aí do sistema radicular da planta de alface e da planta de eucalipto para você ver a diferença se você tiver dúvida do que foi falado até agora. Note que a diferença é um abismo, né, de diferença. Olha aí, ó, o porte da planta de alface e da planta de eucalipto. Com menos 1,5 megapascal é totalmente diferente. Uma murchar e a outra não murchar. Tá? Então, quando nós falamos de água do solo, vamos pensar na variação do potencial hídrico. Um solo seco, né, e um solo inundado. Um solo seco, o potencial hídrico é o potencial osmótico, mas o potencial matricial. Porque os solutos estão concentrados e os colóides estão ávidos por água. No solo inundado, o potencial hídrico é o potencial de pressão, mas o potencial gravitacional. A critério, a rigor, tem um osmótico, mas está tão diluído o soluto que chega próximo a zero. O potencial matricial não tem, porque os colóides já estão saturados. Aí, se nós pensarmos na água no solo, vamos imaginar, eu quero dizer para vocês que a variável que define o status energético da água no estado líquido é o potencial hídrico, não é o percentual de água, o conteúdo de água. A gente, às vezes, quer falar assim, o solo tem 30% de umidade, tem 20% de umidade. A depender do tipo de solo, não quer dizer nada isso aí. Com 30%, 20% de umidade, o solo pode estar inundado ou ele pode estar seco. E aqui eu vou mostrar para vocês a tensão de água no solo em relação ao percentual de água no solo. Observe três tipos de solo, o arenoso, o franco-argiloso, o arenoso, o franco-arenoso e o argiloso. Observe que vamos fixar para os três 20% de água, percentual de 20%. Note que com 20% de água, o solo arenoso, o primeiro ali, ó, quando encontra as duas linhas vermelhas, ele está praticamente inundado. Tensão de solo 0,001 megapascal. O franco-arenoso, ele está próximo à capacidade de campo. 0,1 megapascal. Se a gente botar aí em potencial hídrico, vai dar menos 0,1 megapascal. Enquanto o arenoso, o argiloso, ele está com bem menos água do que no ponto de murcha permanente. Ou seja, já está no ponto de murcha permanente uma planta que estiver no solo argiloso aí, que seja, por exemplo, alface, ou soja, ou feijoeiro. Então, observe que são três tipos de solo. Todos três têm 20% de umidade, só que o arenoso está inundado, o franco-arenoso está na capacidade de campo aí, próximo à capacidade de campo, e o argiloso está seco. Então, o percentual de água no solo não caracteriza status energético da água, não caracteriza quanto de água tem no solo. O que caracteriza quanto de água tem no solo é o potencial hídrico, que define o status energético da água no estado líquido, que nos dá uma noção da capacidade da água realizar trabalho, que nos dá uma noção da energia livre da água. Então, observe aí, se nós pensarmos no conteúdo de água no solo em relação à textura, você observa aí, ó, a capacidade de campo, como já está definido aqui, a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Você observa que para um solo arenoso, a diferença entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, observe, ó, que esse valor é muito curto, enquanto no solo mais arenoso, ó, é muito maior. Então, quando nós pensamos na água disponível, ó, é muito maior a capacidade de retenção do solo argiloso em relação ao solo arenoso. Então, é interessante observar esse maior intervalo, esse maior intervalo de disponibilidade de água à medida que avançamos de um solo arenoso para um solo argiloso.
Então, observe aqui, ó, se nós pegarmos um ponto, como isso é interessante. Algumas propriedades térmicas. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Ou seja, a água precisa de 1 caloria para aumentar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Ou seja, a água precisa de 1 caloria para aumentar 1 grama da água em 1 grau Celsius. Aumentar essa temperatura em 1 grau Celsius. O calor específico do solo seco é 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Quer dizer o quê? Um solo seco tem uma variação de temperatura muito maior do que um solo úmido. Então, com isso, tem uma importância grande na regulagem da temperatura que vai estar ali influenciando